queridos? Boa noite, bom dia, boa tarde. Como vão vocês? Estamos felizes, estamos alegres. O Senhor é bom, tem cuidado de nós, tem se preocupado conosco, nos tem abençoado, nos tem sustentado. Afinal, Ele é o nosso Deus e é o nosso Pai Celestial. E como um pai cuida dos filhos, assim o Senhor tem cuidado de nós. Espero que todos estejam bem, de saúde, principalmente com paz no coração, com alegria na alma, principalmente a alegria do Espírito, que é a alegria da salvação. O fato de nós termos a certeza da nossa salvação compensa todas as angústias do mundo, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as vergonhas, enfim, tudo que nos tenha afetado, todas as mágoas, tudo. A alegria da salvação é maior do que tudo isso. Porque só Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, pôde fazer isso por nós. Ninguém mais. Não há nenhum outro ser, nem debaixo da terra, nem no meio da terra, nem nos céus, além da Trindade Divina, que possa nos abençoar, ou seja, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Podem compreender isso? Ok, eu quero convidar vocês para fazer uma leitura e hoje eu quero dar prosseguimento mais ou menos ao assunto da quarta-feira próxima passada, que nós falamos sobre o perdão. Hoje nós vamos trabalhar dentro da mesma parábola, mas vamos chegar a um outro patamar. Vamos entender o que já aqui na Terra, enquanto estamos aqui, o que possa nos acontecer quando não perdoamos. Vocês se lembram? Nós falamos que Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, se 7 vezes, Jesus disse 70 vezes 7. Logo a seguir, Jesus contou uma parábola. E o final dessa parábola é da maior importância, porque aí nós ficamos sabendo o que está nos acontecendo e resultado do quê? Provavelmente da falta de perdão. Então vamos lá, vou fazer uma leitura, depois nós oramos. Ainda em Mateus capítulo 18, mas agora começando já no versículo 33, Jesus conta uma parábola dizendo assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, obviamente, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. Mas nós continuamos. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo
nas mãos do carrasco, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. E mais uma vez, Senhor, após ter lido a Tua palavra, peço, Senhor, a unção do Teu Espírito. Traz, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito, a solução, Senhor, para problemas que existem, causados muitas vezes por nós mesmos, e que derivam muitas vezes da falta de perdão. Quantos sofrimentos existem porque as pessoas não se perdoam, porque os governantes não se perdoam, porque, enfim, o perdão está fora de moda no mundo moderno. Então, Senhor, nesta hora em que temos lido a Tua palavra, revela aos nossos corações não só a necessidade de perdoar, mas o mal a que estamos sujeitos por não perdoar. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, primeiramente na certeza de que vocês estejam bem de saúde e até em paz com Deus, mas são assuntos que a igreja precisa conhecer, precisa entender, até para poder meditar por que certas coisas acontecem conosco, por que certas situações ocorrem e nós não nos damos conta. Mas, a partir do que ensinamos na semana passada, a respeito do perdão, nós agora vemos que no complemento dessa parábola há consequências graves. Prestem bem atenção. No início nós entendemos que um homem que devia 10.000 talentos ao seu senhor foi cobrado da dívida, o seu senhor resolveu vender ele, a esposa e os filhos como escravos, e ele, mediante o sofrimento pelo qual iria passar, jogou-se aos pés do seu senhor e pediu perdão e prometeu pagar. E o seu senhor, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe toda a dívida. Olha que bênção. É assim, nós chegamos diante de Deus carregados de pecados, reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. Maravilha, beleza. Mas e depois? Como é que nós vamos viver agora a nossa vida com relação ao assunto de perdão? Aí diz então os versículos seguintes: saindo, porém, aquele servo, aquele que foi perdoado, que devia 10.000 talentos, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Então, apenas para raciocinarmos, para facilitar o entendimento, o outro que devia ao seu senhor 10.000 reais, agora encontrou um subalterno dele que lhe devia 100 reais. Não eram 1.000, mas eram 100 reais. Olha só. Agarrando, começou a sufocá-lo. Para sufocar tem que agarrar pelo pescoço, não é verdade? Agarrando pelo pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, exatamente como ele fez com seu senhor, não é? Tenha paciência comigo e pagarei a você, pagarei tudo a você. Versículo 30, ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então veja bem, ele devia muito, jogou-se aos pés do seu senhor, chorou as mágoas dele,
e pediu perdão, e simplesmente o seu Senhor perdoou. Aquilo que nós fazemos quando chegamos aos pés do Senhor e recebemos o perdão dos nossos pecados. Agora ele encontrou alguém que lhe devia uma mixaria, 100 denários. Perto de 10 mil talentos, isso era nada. Era 1%, não era nem 10%, era 1%. E ele agarrou pelo pescoço e sufocou, e tem que pagar, não te mato, tem que pagar. Lá para as tantas mandou prender, levou ele para a cadeia, deixou ele preso até que pagasse toda a dívida. Olha, se fora da cadeia já não paga, imagina na cadeia como é que vai pagar. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Presta atenção. Sabe quem é o nosso companheiro hoje, que somos crentes? O nosso companheiro é o Espírito Santo de Deus, que vê tudo o que fazemos, que sabe tudo o que fazemos e que relata ao nosso Deus, porque Ele é Deus. Ou seja, Deus está vendo tudo. Deus sabe tudo a nosso respeito. Não tem uma vírgula, a palavra de Deus diz que não há um cabelo que caia da nossa cabeça que não seja do conhecimento dele. Vocês podem compreender isso? A coisa é muito severa. Eu estou aqui, ninguém está vendo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim, Deus está vendo. Pode compreender isso? Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, olha só, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Ou seja, Deus perdoa os nossos pecados porque nós confessamos e pedimos perdão, clamamos, imploramos o perdão, e Ele nos perdoou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Ou seja, Deus nos perdoa e nós não vamos perdoar? Eu vejo aí noras que não perdoam a sua sogra, genros que não perdoam o seu sogro, maridos que não perdoam a mulher, mulher que não perdoa o marido, filhos que não perdoam os pais, pais que não perdoam filhos, empregados que não perdoam o patrão, um monte de coisas. Não vamos enumerar porque ficaríamos aqui o tempo todo falando. Gente, Deus nos perdoou todos os nossos pecados. Não podemos nós, ou não devemos nós também perdoar o nosso semelhante? Isso tem um preço a pagar. Saiba disso agora. É agora que nós vamos entrar na parte séria da coisa. Mais séria, aliás. E indignando-se o seu senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagassem toda a dívida. Há versões antigas da Bíblia que dizem entregou aos verdugos. Verdugo e carrasco têm a mesma conotação. Então preste atenção. Aí, o versículo 34, no final do versículo 34, tem um ponto final. Ou seja, encerrou-se a parábola. O versículo 34 diz o que eu acabei de dizer. E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Ponto final. Encerrou a parábola. Mas Jesus continuou falando. Ele disse assim: assim também o meu Pai que está no céu, ou seja, nosso Deus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Irmãos, isso agora não é parábola, isso é sério. A parábola encerrou-se ali. Agora Jesus diz: olha, da mesma forma. Mas que forma, pastor? Do mesmo jeito. O seu Senhor entregou aquele servo mau aos carrascos. O que os carrascos fazem? Maltratam, chicoteiam, ferem, fazem sofrer. Por quê?
Porque ele não pagou a dívida? Não. Não, porque o seu Senhor tinha perdoado. É porque ele não perdoou ao seu conservo. Então preste atenção que eu estou dizendo agora, que é muito sério. Se você não perdoa a quem te ofende, a quem te fere, você será entregue ao inimigo das nossas almas para sofrer. Aqui não está dizendo que vai mandar você para o inferno. Não, você vai sofrer aqui mesmo. Você vai receber golpes na vida, situações difíceis pelas quais você não esperava passar. Muitas vezes passamos por situações, seja uma enfermidade, seja o que for. Eu conheço pessoas, queridos, que por não perdoar alguém, conheço um caso de uma senhora que por não perdoar a sua sogra é doente até hoje. Uma mágoa que guardou da sua sogra e deixou a sogra viver e morrer e nunca perdoou. Resultado, até hoje essa pessoa sofre. Mas conheço outros casos mais. E em contrapartida conheço um em que eu falando, lendo essa parábola, explicando para essa pessoa, ela foi e consertou-se com quem ela estava magoada há uns 20 anos. E depois voltou outro dia toda sorridente e disse: pastor, que bênção, agora estou em paz. Eu agora tenho alegria no coração, porque eu perdoei. Irmãos queridos, antes de você se queixar das agruras da vida, das dificuldades da vida, das situações da vida que existem, não podemos negar, elas existem. Mas veja se não está faltando algum conserto da sua parte. Se não está faltando você perdoar alguém. Ah, mas a pessoa nem sabe que eu tenho mágoa dela. A pessoa não precisa saber, sabe por quê? O importante é que Deus saiba. E Deus sabe. E Deus sabe. Deus vê tudo. Você não pode ocultar nada de Deus, nem nos pensamentos. Você lembra o que o salmista disse? O pensamento ainda não me chegou à mente e tu já o conheces. O Senhor sabe todas as coisas. Não podemos ocultar nada dele. Então, antes de chorar as mágoas, pelas lutas, pelos sofrimentos que existem, veja bem, não quer dizer que você vai parar de sofrer, não, provavelmente muitas coisas vão aliviar na sua vida, porém as lutas normais da vida continuam, claro, mas há sofrimentos que poderiam ser evitados, há tristezas, há mágoas, há situações que poderiam ser evitadas. Podem compreender isso? Eu soube esses dias de uma pessoa com uma úlcera duodenal no estômago. Sabe o que é isso? Preocupação. Há o caso de senso de responsabilidade, preocupação com coisas justas, e há também o caso de aborrecimento, de preocupações. Gera mal a nós mesmos. Por que Deus mandou amar até os nossos inimigos? Para evitar isso. Agora perdoa. Seja amigo ou inimigo, conhecido ou desconhecido. Se você tem alguma coisa contra, perdoe. Perdoe. E fale com Deus. Senhor, coloca no meu coração, quero perdoar. Em nome de Jesus. E mediante o perdão, aí começa a surgir a paz, a alegria, aqueles momentos sublimes em que você não tem que parar de estar gozando a alegria do momento para pensar na tristeza do passado. Porque quando não perdoamos, irmãos, de vez em quando nos vem a lembrança. Você está almoçando, ou jantando, ou lanchando e vem aquela lembrança. Você está em algum lugar tranquilo, tudo correndo bem, mas vem aquela lembrança.
Você vê algo parecido, vem aquela lembrança. Você vê a pessoa, vem aquela lembrança. Porque os verdugos ou os carrascos estão providenciando para que você sofra. Carrasco não faz carinho nem afeto a ninguém. Carrasco só maltrata. Não deixe o carrasco te maltratar. Caso você não saiba, o diabo, os demônios, Deus tem poder para usá-los quando se faz necessário para que alguém sofra alguma coisa. E assim como aquele senhor entregou aquele servo malvado, que foi perdoado e que não perdoou, entregou aos carrascos, veja bem, Deus também nos entrega, muitas vezes nos permite, Ele permite que o inimigo nos maltrate, para acordarmos para a realidade, para podermos entender que nós não somos nada. Nós somos uma criatura de Deus e só Ele pode nos dar o valor que nós temos vontade de ter. É Ele que nos valoriza, mas Ele nos valoriza quando andamos bem na sua presença. Quando andamos mal, Ele também permite que os carrascos nos maltratem. Meu irmão, minha irmã, esteja onde você estiver. Você vai deitar esta noite, coloque os seus joelhos no chão e fale com Deus. E tente lembrar. Peça ao Espírito Santo para te fazer lembrar que mágoa você tem, que tristeza você tem, com quem é que você está zangado, quem é que te feriu, quem é que te ofendeu. E diga, Senhor, eu perdoo de todo o meu coração. E se é alguém que está ao alcance de você, vá procurar e peça perdão. E diga, olha, perdoa, fiz tanto mau juízo de você, desejei tanto mal, me perdoa. Perdoa em nome de Jesus, que eu já pedi perdão também em nome de Jesus a Deus. E deixe Deus agir na sua vida, porque Ele quer realmente te abençoar e te dar o melhor. Mas Ele quer você de coração limpo, puro, uma alma sequiosa, uma alma humildemente quebrantada diante do Senhor. Ele não despreza, pelo contrário, Ele abençoa. E eu nessa noite quero pedir a Deus que também abençoe você, pela atitude que você está tomando agora, de pedir perdão por ter ficado magoado com alguém. Onde você está, feche os seus olhos. Vamos agora fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, Senhor, os teus filhinhos estão do outro lado, estão ouvindo a minha voz e sabem que nada mais é do que a tua palavra. E tu és santo. E importa que aqueles que te adorem, que adorem em espírito e em verdade, e aqueles que te servam e que vivem para ti, vivam em santidade, porque tu és santo. Então, Senhor, abençoa essas pessoas, dá-lhes força para ir, talvez até aos seus algozes. Quem sabe alguém na infância lhe fez mal, quem sabe um abuso na área sexual, quem sabe uma ofensa, uma humilhação, seja o que for, Senhor, que esta pessoa possa perdoar. E se for um caso mais recente, em que a pessoa esteja ao seu alcance, que possa pedir perdão. Pedir perdão pelo mal que desejou, pelo mal que pensou, por tudo, enfim. Mas que haja conserto de vida, para que o carrasco pare de chicotear os teus filhinhos. Pai Santo e Bendito, aplica isso à tua igreja, ao teu povo, aos teus santos, para que haja paz e alegria nos seus corações, para que vivam em santidade na tua presença e para que sejam também fatalmente
ricamente abençoados. Eu te peço isto em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus, e que o teu amor, e que a comunhão com o teu Santo Espírito permaneça em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É isso que eu desejo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.